Gostaria que você elaborasse mais sobre essa ideia, que desperta minha curiosidade. A meu ver, o Ocidente está em decadência, tanto moral, intelectual, cultural, e creio que teremos um renascimento 2.0. Fonte delírio da minha cabeça. Sim, eu também tenho esses delírios na minha cabeça, entendeu? Mas quando eu falei que a gente tá vendo a Idade Média, cara, é porque, assim, primeiro desmistificar o que de fato foi a Idade Média, que isso é uma atribuição, tipo, do iluminismo à Idade Média, no sentido que, era, o homem tava completamente, tipo, a filosofia estava completamente eclipsada pela teologia, era um mundo teocêntrico, etc. Isso era um retrocesso. E que era um lugar de muito sofrimento, de muita dor. Hoje em dia isso já está desmistificado, você pode ler lá. Tem muitas obras já sobre Idade Média sendo desmistificadas. Tem o historiador famoso lá, o francês, o Leboeuf, que eu acho que é Leboeuf ou Legoff. Depois eu boto o link aí depois do livro dele. Mas a questão, cara, que a Idade Média é um conceito... O que eu entendo por Idade Média é o nosso grau de incerteza, a nossa capacidade de construir acima, né? Porque, assim, nenhum ser humano é uma tábula rasa, né? Famosa. Então a gente já nasce pertencendo a um país, pertencendo a uma família, pertencendo a uma cultura, com inclinações, com vocações, com um gênero, por que não? Só que a questão é, o que disso a gente pode tomar como certo, né? Isso já é passível de crítica desde... Assim, você acessa as críticas a todas essas dimensões da tua existência cedo demais, né? Então você é estimulado a ter uma abordagem crítica em relação a essas coisas antes mesmo de você entender o que elas significam, né? Porque o valor delas já se perdeu, já se esfarelou, Exato. assim. O argumento do Nietzsche de Deus está morto diz respeito exatamente a Exatamente isso. Que é a sociedade ocidental por 1000 anos, 2000 anos, Sim. teve várias certezas e com o advento da ciência e a perda de confiança que as pessoas tinham nos valores tradicionais e na religião, o Nietzsche falou que uma hora ou outra o mundo ia ficar nihilista, de cabeça para baixo, as pessoas iam parar de ter certeza até das coisas mais básicas e o Nietzsche basicamente acertou e esse é o momento que a gente está vivendo. Cravou. As pessoas tentam relativizar tudo, né? Exato. Então, cara, como o indivíduo em si tem que lidar com um grau de incerteza tão grande dentro do que ele é mesmo, né? Você não pode ter certeza sobre nada hoje em dia, ou pelo menos é como, né, os intelectuais colocam pra gente e tal. Então, cara, é nesse sentido que eu enxergo a Idade Média. Eu penso num garoto de 16 anos que não pode ter certeza da orientação, que ele é estimulado a refletir sobre a orientação sexual, sobre a nacionalidade, Sobre o que significa ser homem, o que significa ser mulher, o que é a família dele, etc. Cara, até ele solucionar essas questões de forma absolutamente racional, ele já tá velho, já jogou um baita tempo fora, entendeu? Então, é isso que eu entendo como uma Idade Média contemporânea. Isso afeta a nível individual, afeta a nível do conhecimento também, porque outros alicerces do que a gente entendia como saber também estão sob crítica, né? Então, o próprio conceito de verdade, né, que é o mais fundamental, etc. Exato. Esse tipo de coisa já está também, já está assim, meio Sendo perdido, de falar, relativizado, né? bem relativizado. Agora, o que eu falei sobre uma retomada clássica é nesse sentido, né, cara? A gente retomar coisas que sempre foram verdade, né? Mas não é estritamente clássico, né? Eu falei mais no Não é sentido... clássico no sentido de Grécia e Exato. Roma Antiga, né? Exato. Isso é mais uma apropriação estética, entendeu? Porque o canal é Novos Clássicos, entendeu? Mas é porque a gente conversa muito sobre o que é progresso, o que é conservadorismo e tal, como as coisas se posicionam. E a verdade é que, tipo, no fundo, a gente entende que o que todo mundo quer é progresso, entendeu? Ninguém quer que, por exemplo, condições sanitárias voltem para os anos 50. Exato. Ou então... E a própria ideia de que você consegue só voltar, ela tá um pouco errada, porque, por exemplo, as questões que estão hoje, elas meio que são derivadas de questões de antes, entendeu? Exato. Então, se você voltasse pro que era antes, a tendência natural seria que as coisas iam caminhar pro que elas são hoje, sabe? Exato. Então não tem como você ir pra trás, você só consegue meio que ir pra frente, sabe? Exato. Então... E eu gosto da questão do Renascimento justamente por isso, porque o Renascimento tradicional do século XV e XVI foi exatamente isso. Eles pegaram vários conhecimentos e aspectos artísticos e culturais da Grécia Antiga, fundiram com a sociedade Exato. cristã e conseguiram produzir uma coisa nova, mas que absorvia verdade do passado. E eu concordo com você que a gente vai ter um Renascimento 2.0, só que dessa vez não vai ser um Renascimento meramente clássico, sabe? Tipo, vai ser com certeza um Renascimento clássico, no sentido de Grécia Antiga e Roma Antiga. Sim. Mas vai ter um Renascimento cristão também, sabe? Eu acho que é no sentido, cara, de valores mesmo, vai ser uma coisa mais ampla, entendeu? É isso. Aí, como os próprios artistas do Renascimento não eram tomados como conservadores, eu também não acho que o que vai vir também vai ser um movimento conservador ou mesmo reacionário, né? Que tem uma galera agora que está popularizando esse termo. E eu acho que vai ser uma coisa bem... É uma coisa que vai exigir sensibilidade, criatividade, que é a criatividade de, tipo,
como pô, o Michelangelo incorporou elementos lá da mitologia grega para retratar a mitologia cristã, para falar, enfim, da imagem de santos ou de eventos históricos. Isso foi incorporado de uma forma que fez sentido para todo mundo e acompanhou. Isso já decorre de uma mudança de pensamento também, etc. Então, é uma coisa que a gente aposta mais. O Jordan Peterson, ele fala disso quando ele diz que você tem que ir na barriga da baleia, resgatar o seu pai que morreu e etc. E a ideia é um pouco isso, você vai para as profundezas, que é meio que onde a gente está agora, profundeza, nada é claro, não sabe o que é cima, o que é baixo e tal. Você resgata o seu pai, que são meio que os conhecimentos antigos que se perderam, e você volta para a superfície, mas você meio que não vira o seu pai, você é o filho do seu pai, sabe? Você incorpora coisas dele que estavam certas, você descarta certas coisas que estavam erradas, e você adapta pro cenário novo, que é diferente, entendeu? Então, vai ter um renascimento clássico? Cara, se Deus quiser, assim, mas dá pra ver sinais, assim, tá? No Brasil sempre vai ser mais devagar, mas acho que lá fora... Eu acho que é um pouco inevitável, assim. Eu diria que, nem que, sei lá, na Bíblia, por vários momentos, as pessoas ficam... Por exemplo, os israelitas ficam 400 anos sendo escravizados no Egito. Mesmo que a sociedade passe por 400 anos de trevas, entendeu? Depois de 400 anos de trevas vai ter de certa forma, um renascimento, sabe? O que eu penso é que ainda dá pra piorar muito, entendeu? Exato, porque dá tá pra piorar tranquilo ainda, ainda dá pra piorar muito. E dá pra resgatar também, antes de que a coisa vá completamente pro buraco, entendeu? Então é isso. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!